Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as 5 perguntas mais importantes da Terra. Você não pode morrer sem antes responder essas perguntas. Então, fique comigo até o final desse vídeo, que juntos a gente vai responder as 5 mais importantes perguntas da Terra. Mas antes disso, deixe seu like, compartilha, beleza? Indica aí para os seus amigos aí, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar a mais pessoas e isso também nos inspira, para estar continuando o conteúdo. Então, fique comigo que eu tenho certeza que isso vai abençoar demais a sua vida, beleza? Roda a vinheta, editor! Primeira pergunta: quem é você? Talvez você já tenha vivido 30, 40, 50, 60, 70 anos e não sabe ainda quem é você. E eu não estou perguntando seu nome completo, eu estou perguntando a sua identidade. Quando você não sabe quem é você, as pessoas elas começam a tornar referenciais, elas começam a utilizar-se de marcas, elas começam a utilizar de modelos, na sociedade para se tornar, quando você não sabe quem você é. Então a primeira pergunta que você precisa responder é quem é você. Quando Deus ele cria tudo para ser uma identidade. Tanto é que na natureza você nunca vai ver um pássaro tentando ser peixe, um pé de limão tentando ser um pé de laranja, por mais que eles estejam próximos. As pessoas, quando elas não sabem quem elas são, elas buscam se tornar outras pessoas. Então a primeira pergunta que você precisa responder: quem é você? E essa pergunta ela tem muito a ver com sua identidade. Se você morrer sem saber quem você é, você nunca vai ter uma vida plena e a sua vida vai ser uma vida apenas de sobrevivência. Por isso você precisa entender quem realmente você é. Segunda pergunta: de onde você veio? Na escola, em livros, eles falam que a gente veio de salamandras que foram se desenvolvendo durante séculos, E aí se tornou um animal maior, um macaco, e aí me tornou, É o que eu chamo de tolice da evolução. Então, eles querem equiparar a nossa fonte a uma salamandra, a um macaco. Mas, enquanto você não responder essa pergunta, qual é a sua fonte? De onde você veio? Você nunca vai saber quem verdadeiramente você é. Porque a sua fonte, ela determina o seu propósito, o seu potencial. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, uma árvore. A fonte dela é a terra. Se essa árvore, ela se desligar da terra, essa árvore vai morrer. Um peixe, a fonte dele é a água. Se ele se desligar da água, ele vai morrer. Por isso que quando Deus vai fazer o homem, ele diz: façamos nós. Façamos aí, está no plural. Façamos nós, ali era um encontro da Trindade. O homem é o ser espiritual, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tem a ele governo sobre a terra. Então, você precisa saber qual é a sua fonte. A palavra Abba, ela significa fonte. Então, quando você entende verdadeiramente quem é a sua fonte, você consegue ver as suas características. Por isso que Deus diz: seja santo, seja amor, seja misericordioso, porque Ele é assim, a sua fonte é assim. Então, você é exatamente igual ao seu Pai. Terceira pergunta: por que você está aqui? Por que você está aqui? É uma pergunta de
propósito. E propósito, ela é a intenção original pela qual você nasceu. Se você não entender nessa terra por que você está aqui, eu te garanto, porque você está só sobrevivendo. Por isso que eu sempre falo, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Então, você pode trabalhar no emprego durante 30, 35 anos e eles te dão uma cadeira de balanço, chamam isso de aposentadoria e aí vocês vão pro túmulo sem cumprir aquilo que Deus ele desenhou e ele equiparou para você. Quando você olha, as pessoas elas correm atrás de coisas, elas vão para alguns lugares, mas sem propósito. Porque tudo que Jesus fazia no ministério dele tinha um propósito. Você vai ver assim, ó, e Jesus tinha que passar ali em Samaria, e Jesus tinha que fazer. Então a agenda dele era baseada no propósito. E André, como que eu descubro esse propósito? Só pode falar de propósito quem cria. E o criador é o fabricante. Eu estou gravando esse vídeo em um celular, é chamado iPhone. O criador desse iPhone foi Steve Jobs. Steve Jobs, antes dele fazer o iPhone, ele pensou no propósito pela qual ele criou esse iPhone. O iPhone ele tem um propósito de conectar as pessoas, certo? Conectar as pessoas. Ele pegou um computador que antigamente era gigantesco e transformou ele de forma que as pessoas estivessem conectadas ao mesmo tempo, né? E onde ele pudesse carregar em todo lugar que elas fossem. Então, antes de fazer o produto, primeiro se pensa no propósito. Deu pra você pegar aí? Antes de fazer o produto, primeiro se pensa no propósito. Então, antes de Deus te criar, a Bíblia fala assim, ó, que o conselho do Senhor significa que antes de Deus ele fazer você, primeiramente ele pensou no propósito. Tem um versículo muito importante, é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Fala assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Antes de Deus te fazer, ele teve um conselho entre o Espírito Santo e o Verbo, e ali um conselho é uma reunião extraordinária. E aí ele pensou em você. O que nós vamos fazer com fulano de tal? E ele desenha primeiro o propósito, vê uma necessidade na sua geração, e ali ele executa e define e conclui aquela reunião. E aí você vem. E quanto você não souber, né, a sua verdade que Deus sonhou para você, você nunca será uma pessoa satisfeita. E André, como que eu consigo então, né, descobrir meu propósito? A Bíblia fala lá em Salmos 25, versículo 14, a intimidade ou o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Deus tem alguns segredinhos sobre você, e você só vai conseguir ter acesso a isso quando você ter intimidade com Deus, através do Espírito Santo. Deus ele tem muitas verdades para te revelar, mas Deus ele começa a se mover quando está tudo no lugar. Enquanto você não tiver intimidade com Deus e estiver procurando resposta em outras pessoas, porque eles não são seu fabricante, então eles não têm resposta. A pessoa que tem mais autoridade para falar sobre iPhone é Steve Jobs, porque ele foi o criador. E a pessoa que tem autoridade para falar a seu respeito é o Espírito Santo, porque ele te criou. Beleza? Então, a intimidade é o segredo para o seu propósito. E conectado a isso, vem a quarta pergunta, que é o potencial. Certo? O potencial é um poder ainda não liberado, é um poder ainda não atingido, é um poder que está dentro, que ainda não foi colocado para fora. É um poder que está dentro, é um leão que está dormindo dentro de você. Então, né, o potencial, ele é determinado pelo propósito. Ou seja, se eu pegar uma moto, o fabricante,
Vamos pegar uma moto aqui, uma marca Honda. O fabricante, quando você chega, né, ela tem um manual. O manual, ela diz quantos quilômetros aquela moto ela pode chegar. Se você quiser andar a 80 e o fabricante dizer lá no manual que você pode a 250, o potencial dela é 250. Não quer dizer que você está andando a 80, que ela não tem a capacidade de chegar a 250, certo? Então, existe muita coisa aí dentro de você que Deus colocou que revela o seu propósito. Tem muita coisa que Deus colocou ainda que não foi explorada. Por isso eu quero desafiar você a escrever os livros, a escrever as poesias, a escrever as músicas, a abrir os negócios, a lançarem produtos, a gerarem riqueza. Por quê? Porque Deus colocou aí dentro de você um dom, um potencial, um talento que precisa ser explorado. Rapaz, acorda esse leão que está dentro de você. Você precisa. Os meus filhos clamam pelos livros que estão dentro de você. E eu quero te falar hoje sobre o lugar mais rico da Terra. O lugar mais rico da Terra, não, eu pensava que fosse Dubai, cheio de ouro. Eu pensava que fosse as Ilhas Maldivas. Eu pensava que fosse as minas de petróleo do Haiti. Não, mas teve um dia que eu estava orando no monte e Deus me mostrou o lugar mais rico da Terra. Eu estava lá no monte, aqui da minha cidade, e aí eu vi um lugar cheio de túmulos. E Deus falou comigo: André, o lugar mais rico da Terra não está muito longe da sua casa e as pessoas passam perto dele todos os dias. Lá no cemitério estão homens como eu e você que deveriam ter explorado esse potencial e assim, dado o máximo, liberado o máximo que Deus colocou, mas eles não acreditaram nessa visão. Eles não abriram os negócios, eles não escreveram os livros. No cemitério estão poesias que nunca foram escritas, músicas que nunca foram tocadas, negócios que nunca foram abertos, grandes homens que Deus levantou para ser empresários, para estarem no governo, morreram cheios de drogas, morreram como alcoólatras, morreram de overdose, morreram, assassinados. Mulheres que Deus assim levantaria para fazer um estrago, morreram como prostitutas. Que decepção é uma pessoa cheia para o cemitério. Que decepção. Então nessa manhã eu te desafio a você colocar tudo para fora. Morra, por favor, ouve a minha voz. Morra vazio de tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. E a última pergunta é: para onde você está indo? Essa é uma pergunta de destino. Para você saber para onde você está indo, você precisa ter uma visão. Você precisa ter uma visão e precisa planejar isso. Planeje qual será o seu destino de amanhã. O seu futuro é decidido pelo que você visiona hoje. Grandes homens que Deus levantou na face dessa terra, eles sabiam para onde eles estavam indo. Beleza? Então, quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui? O que você pode fazer? E para onde você está indo? Quem é você? Identidade. De onde você veio? Qual é a sua fonte? Por que você está aqui? Qual é o seu propósito? O que você pode fazer? Qual é o seu verdadeiro potencial? E em último lugar, para onde você está indo? Destino. Qual é a sua visão? Se você não saber responder isso, me desculpa dizer, você está só sobrevivendo. Beleza? Esse foi mais um conteúdo de hoje. Compartilhe aí com seus amigos aí, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Tamo junto, é só o começo.